E aí, galerinha do sexto ano, nós vamos fazer aqui nossa revisão, né? A gente vai voltar alguns conteúdos, revisar, nós vimos semana passada, né, a história ali do átomo. E hoje nós vamos retomar os pontos importantes a partir do capítulo 7, tá bom? Nós julgamos ser importante fazer essa recapitulação, que vai ser importante para você se dar bem também lá no sétimo ano. Então nós vamos recapitular todos os conteúdos a partir do capítulo 7, que é o capítulo 7 de tecidos. Entender. Gente, ó, tem uma parte da biologia, da ciência, que estuda os tecidos humanos, tá bom? A gente vai chamar isso de histologia. Então, histologia é o estudo dos tecidos do corpo, os tecidos humanos, tá bom? Muito bem. Só que para a gente estudar os tecidos, a gente precisa entender quais são eles. Então, nós vamos encontrar 4 tipos de tecidos. Nós vamos encontrar o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Isso aí é o capítulo 7 do livro de vocês, tá bom? Então, uma das coisas que a gente aprende sobre tecidos, tá bom? É a capacidade que os tecidos têm, gente, de se diferenciar. O que é uma diferenciação? O que é o fenômeno da diferenciação? O fenômeno da diferenciação é a capacidade que uma célula tem de se transformar em diversos outros tipos de célula, tá bom? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente é formado a partir do encontro de um espermatozoide com um óvulo lá na barriga da mamãe. E aí esse encontro vai gerar diversas células até nos formar por completo, né, como bebês na barriga da nossa mãe. Isso a gente já sabe. Mas essa capacidade que a célula tem de sair se transformando em outros tipos de célula para formar osso, para formar cérebro, para formar um estômago, para formar diversas estruturas do corpo, a gente chama essa capacidade de fenômeno da diferenciação, tá bom? Para poder formar todos esses tipos de tecidos aqui. Então, a gente vai formar o cérebro, a gente vai formar o músculo, a gente vai formar as células que preenchem nosso corpo, a gente vai formar a pele, tá bom? Então, todos esses tecidos são formados a partir da diferenciação das células a iniciar lá na célula ovo lá, que foi feita na barriga da nossa mãe, tá bom? Então, beleza. O que é um tecido, gente? O que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células que juntos desempenham a mesma função. De novo, tecido é um conjunto de células onde todos desempenham a mesma função. E a área da biologia que estuda, a área das ciências, né, que estuda os tecidos humanos, a gente chama de histologia. Exatamente isso que você está ouvindo. Histologia. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui alguns desenhos de algumas células dos tecidos do nosso corpo. Eu tenho aqui, ó, um atlas só com imagens de tecidos, tá bom? Só com imagens de tecidos. Vou mostrar para vocês aqui, ó, do tecido epitelial e dos outros tipos de célula. Então, vamos lá. Olha só, gente, como é bonito, ó. Tecido epitelial, tá certo? Isso aqui são fotos, gente, de verdade. Não é alguma coisa desenhada e pintada, não. Tá bom? Isso aqui são células de verdade. Foi células que foram tiradas da pele, foram colocadas no microscópio e aí a gente enxerga dessa forma. Claro que esse rosa aqui é um corante que a gente coloca para poder visualizar as estruturas melhores, tá bom? Esse aqui é um corte da pele. Olha só como é que a gente enxerga. No microscópio é tudo assim, ó. Tá bom? Esses são cortes do tecido epitelial. Todos esses aí, ó. Esse aqui é um corte da traqueia, que é essa região aqui do nosso pescoço. Olha só como é que ela é, ó. Ela tem uns pelinhos, ó, que são os cílios que vão aparecendo, ó. Vamos ver outro. Aqui, ó, como é a bexiga, ela vazia, ó. A bexiga vazia, por dentro ela é assim, ó. Nossa bexiga. Interessante, né, gente? Ó, bexiga vazia. Ó, já a bexiga cheia, olha só como ela é, ó. Tá toda esticada já o tecido, ó.
que mais aqui que a gente pode ver? Ó? Intestino delgado, que é a parte mais baixa aqui do nosso abdômen. O que mais tem aqui pra gente... Deixa eu olhar. Olha só, quando a gente faz um corte no rim, né, que serve para filtrar o nosso sangue, né? A gente faz um corte no rim, fica dessa forma assim, ó. As células são enxergadas dessa forma, ó. Vou mostrar mais coisas aqui para vocês. Deixa eu avançar aqui. Um instante. Olha só, gente, quando a gente faz um corte do osso, pegou o osso, cortou uma lâmina bem fininha assim do osso. Olha como é que vai aparecer no microscópio. Vai aparecer dessa forma aí, ó. Super interessante, já de outra cor, né? Células do sangue, olha só, gente. Células do sangue, como é que vê, ó. Tirei uma gotinha de sangue, coloquei no microscópio para enxergar. Olha só como é que eu vou enxergar, ó. Isso aqui é uma célula de defesa. Isso aqui são as hemácias que transportam oxigênio no nosso corpo. No músculo, olha só como é que fica, ó. Que são as células do músculo, ó. Lembrando que uma partezinha dessa aqui, ó, desliza sobre outra parte, ó. E aí a gente vai verificando toda essa estruturazinha aqui, ó. Beleza? Olha só, ó, o corte do coração aqui também, ó. Olha só como é que fica, ó. Isso aqui também é uma parte do intestino. Olha só. A medula aqui, a medula espinhal. Tudo isso aqui são cortes, gente, que a gente vê no microscópio. Olha só como é que fica o cérebro. Quando eu pego uma lâminazinha fininha do cérebro, faço um corte fininho aqui do cérebro, coloco no microscópio, olha só como é que fica, ó. Isso aqui tudo é a região cerebral. Toda essa região cerebral, quando a gente coloca no microscópio, fica dessa forma, tá bom? Isso aqui, ó, é uma célulazinha presente no corte cerebral. Então, os tecidos humanos, cada um tem suas características. As células têm formas diferentes, as células têm funções diferentes comparadas um tecido com o outro, tá bom? E um dos primeiros tecidos que a gente estuda é justamente o tecido epitelial. Só que antes da gente estudar cada tecido desse, é muito importante que a gente reconheça, aprenda o que é tecido, por que os tecidos são assim, né? Quando eu olho no microscópio, essas cores são reais? Não, são corantes. Por que o nome é tecido, né, que é o conjunto de células todos com a mesma função? Isso é muito importante para a gente poder aprender. E como eu falei, o primeiro desses tecidos que a gente estuda é o tecido epitelial. Gente, tecido epitelial não é a mesma coisa que pele. Tecido epitelial é uma coisa, pele é outra, tá bom? Pele é um órgão, tá certo? E nesse órgão, qual é a diferença? Vamos lá, vamos entender. Eu tenho célula, conjunto de células iguais com a mesma função, eu formo um tecido. Conjunto de tecidos, né, vários tecidos diferentes, eu formo um órgão. A pele é um órgão. Então, na pele tem tecido epitelial. Mas não significa dizer que toda vez que eu falo de tecido epitelial, eu estou falando de pele, não. Tá bom? E aí, só para a gente começar, o tecido epitelial, gente, é dividido em dois. Existe o tecido epitelial de revestimento, que o próprio nome já está dizendo, vai servir para revestir e proteger o corpo. E tem tecido epitelial glandular, que ele vai produzir hormônios, vai produzir substâncias. Então, vamos lá. Tecido epitelial, dois tipos. Quais são? Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Tecido epitelial de revestimento reveste e protege o corpo. Tecido epitelial glandular serve para a gente produzir hormônios e liberar esses hormônios. Onde é que é encontrado o tecido epitelial? Gente, na parte externa do nosso corpo, na superfície interna e externa dos órgãos, por exemplo. Quando você passa o seu dedo, com a mão limpa, obviamente, né? Na parte interna da boca, né? Na bochecha, toda essa camada que reveste a bochecha é um tecido epitelial. Então, quer seja por fora no nosso rosto, quer seja por dentro na nossa boca, isso aí é tecido epitelial. Nos outros órgãos, da mesma forma, tá bom? E nas glândulas também.
Quais são as características desse tecido epitelial? Olha só que interessante, gente. As células do tecido epitelial, elas são unidas demais. É difícil separar uma célula da outra. Só que na biologia tem um nome bonito para isso, que vocês vão aprender agora. A gente diz que as células são justapostas. Toda vez que você lê uma coisa, as células são justapostas, você vai lembrar, vixe, o tio Amin disse que células justapostas são aquelas células que são unidas, grudadas uma na outra, difícil de separar, tá bom? O tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, portanto, não tem vascularização, é avascular, tá bom? Não tem vaso sanguíneo. Professor, mas quando eu corto meu braço sai sangue. De novo, gente, pele é um órgão, pele tem vasos sanguíneos, mas só o tecido epitelial, que é um dos componentes da pele, esse aí não tem vaso sanguíneo, tá bom? Outra característica, tem uma capacidade de renovação celular incrível. Gente, cada vez que você passa a mão no braço, a sua pele está descamando. Pode ser que nesse minuto aí você esteja passando só para ver, né? Então, e eu sei que você está passando agora. Você parou agora, está rindo, mas vai passar de novo. E quando você passa a mão no braço, a sua pele vai descamando, vai soltando as células que são mortas. Mas essas células mortas vão sendo substituídas por células novas. E isso acontece o tempo inteiro, o dia inteiro, todo dia. Tá bom? Então são características do tecido epitelial. As células são muito unidas, não tem vaso sanguíneo, elas se renovam muito. Tá bom? Como eu falei, tem funções de revestir e proteger o corpo. Quando a gente fala em proteção, é proteger contra a entrada de micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas, como os cortes, as pancadas e os arranhões. Além disso, é o responsável pela formação de determinadas glândulas, tá bom? Então, isso aí é o início de tecido epitelial, importante para a gente aprender e rever aqui alguns conceitos. Obviamente, nas próximas aulas, nós vamos continuar com o tecido epitelial, nós vimos aqui o de revestimento, falta o tecido epitelial glandular, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Nós vimos aqui o de revestimento. Claro que o tecido epitelial revestimento tem células diferentes, cada um num formato diferente, mas você já sabe que esse de revestimento tem uma função também de proteção, tá bom? E na próxima aula a gente vai começar por aqui, ó, tecido epitelial glandular. Ok? Gente, enorme abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.